Há momentos na vida de todos nós que passamos por certas situações de sofrimento, angústia, estresse e não sabemos como superar tudo isso. É como se a gente estivesse numa névoa escura e não pudéssemos mais encontrar a luz. Superar alguma coisa não é simplesmente você colocar de lado, respirar e ir em frente. Requer um processo. Resiliência significa se adaptar. Então, se você consegue se adaptar às situações, parabéns. Mas não somos todos que conseguimos isso. Então, eu gostaria de deixar para vocês a ideia de superar ou se adaptar é um processo que muitas pessoas têm dificuldade. Não é todos que conseguem. Na ciência, um estudo que isso pode ser genético, como também você se adapta, assim como as emoções. Para quem acompanhou os vídeos sobre as emoções, entendeu que nós não nascemos com elas. Então, se nós não nascemos com elas, nós então vamos conviver com a situação de um histórico que nosso cérebro cria. Então, para isso, a gente tem experiência. E através dessas experiências que nosso cérebro adquire, que a gente consegue interpretar como emoções. Superar uma dor, superar um trauma, requer um pouco mais de habilidade emocional. Requer a condição ou melhor, a sensibilidade também do apoio. Quando a gente consegue entender que a gente precisa de apoio, nós já conseguimos o primeiro passo de superação. Mas eu não tenho essa rede de apoio. Difícil mesmo conseguir superar alguma coisa. Mesmo que você consiga, vai levar muito tempo. A primeira parte para a gente começar a superar e depois ser resiliente é encontrar esse apoio. Tente encontrar esse apoio. Procure, pode ser, se você não tem uma rede de apoio, procure um analista, procure um psicanalista, que ele possa te ouvir e te ajudar nesse caminho. Pedir ajuda é um passo muito importante no processo de superação. Logo que você começa esse processo de superação, vem também a capacidade de conseguir se adaptar, se encontrar nesse processo. É como se um caminhasse com o outro. Se você tem um problema grave, pode ser até de saúde, como no meu caso foi. Superar. Mas o superar não é tipo, não superei e deixei para trás. Eu superei situações. O problema em si continua. Então não é algo que eu fui lá e não existe mais e não me atrapalha. Então aí veio a resiliência, veio a adaptação. Superar um processo, tanto físico quanto mental, requer um caminho de aprendizagem. Então, nesse processo de superação, o que mais foi realizado é a busca do seu autoconhecimento. Isso ajudou a fazer com que você cresça nesse processo, eu cresci nesse processo. Você, para superar alguma coisa, precisa primeiro entender o que você está passando. Uma coisa que a maior parte hoje está muito difícil devido às mídias e a estresse, a correria, é estar presente. Então, muitas vezes, o meu processo de superação ele fica com dificuldade de acontecer porque eu não estou nesse processo. Eu vivo o processo, mas como uma prisão. Eu não me conheço, eu não sei quem sou, eu não sei bem dizer nem como sair dessa situação que eu criei. Isso é um trauma também. Como que eu saio desse processo? Estar presente é um caminho, ok?
é respirar, dar um passo para você, mentalizar o teu corpo, sentir o teu corpo, buscar nessa respiração o encontro com você mesmo e fazer com que ele te ajude nesse processo. Teu corpo dá muitos sinais. Então, Mindfulness, que você esteja presente, que você respire, sinta ao seu redor, esteja presente. Há alguns estudos que dizem que projetar o futuro ajuda na depressão e ajuda na ansiedade. Mas se eu não estou aqui construindo algo ou me entendendo, eu não tenho um futuro. Para que eu supere alguma coisa, eu preciso estar presente. Eu preciso também dar vazão às emoções. Quando eu tento controlar, não, eu não quero sentir isso, eu não quero... Sinta as suas emoções, sinta o aqui e agora, que isso faz parte do processo de superação, para que você venha ter a resiliência futura. Superar não é esquecer, é sim se adaptar, como acabei de falar sobre a resiliência. Então, esteja presente, ok? Acreditar na possibilidade de que podemos transformar a nossa realidade é um processo bem interessante. Quantas vezes nesse processo você se perguntou: sou capaz? Sim, você é capaz. Lembre que nesse processo tem uma caminhada longa. Nós já falamos sobre as emoções. Já falamos também como as pequenas mudanças podem nos ajudar a melhorar a nossa capacidade de entendimento sobre nós. Nós falamos também sobre o apoio. Então, não somos uma ilha. Lembra do imã que a gente falou sobre os outros vídeos? Acompanhe o canal, veja os outros vídeos. Isso vai ajudar bastante nesse conhecimento e na superação. Então, somos como um imã encoberto e atraímos a capacidade mínima que temos, mas nós podemos atrair coisas melhores. Podemos também controlar o nosso pensamento, isso ajuda muito no processo de superação. Como controlar os pensamentos negativos, como não se sentir incapaz diante do processo. Acredite que você é capaz de realizar através da confiança, do autoconhecimento, do estar presente. Isso tudo ajuda nesse processo. Mas sentir também, vamos supor, se for uma perda, sinta também essas emoções, a dor, porque tentar mascarar essa dor, ou, isso aconteceu, é inevitável, ela vai te cobrar lá na frente, porque é uma questão também do seu inconsciente. Também se a perda foi bruta ou de um ente muito querido. Assim como superar um problema de saúde ou algo que peça até mesmo de ter uma clareza de vida, que evite a sua própria locomoção, a gente precisa entender o processo. O que é, como estou, não porque estou assim, entendeu? Falo porque isso é o que eu pensei alguns anos atrás. Eu não vou perguntar por que estou assim, por que Deus me fez assim. Eu vou perguntar o que posso fazer nesta condição. O que eu posso construir nesta condição. Então, é uma pergunta, nessa minha possibilidade agora, o que eu posso realizar? O que eu posso me adaptar para continuar realizando? Essa é a minha história, essa é a história de quem supera, é alguém que aprende com a dor, aprende com o sofrimento e depois usa a resiliência, a adaptação, tá? Então, superar significa, sim, compreender a situação,
entender esse processo que você está vivendo agora e fazer com que você analise tudo isso e se adapte. E crie estratégias para a sua vida, crie metas para a sua vida, a gente já falou sobre isso também. Se não tiver foco ou algum propósito na vida, fica muito difícil realizar ou superar ou conquistar ou realizar sonhos também. Então, no processo, você precisa de apoio. Você precisa se conhecer, se entender, conhecer um pouco da dor ou do sofrimento ou da perda que você teve no processo de superação. E quando a gente fala, né, no processo de luta, depois de um ano, você ali estiver já começando o processo de superação, encontre a melhor memória. Acho que se você encontrar as memórias do seu ente, ou a memória, mesmo que você esteja ali sofrendo com alguma dificuldade física, de coisas boas da tua vida, porque a gente não sofre o tempo todo, a gente também não é feliz o tempo todo, mas a gente tem momentos bons que eles vão nos ajudar lá na frente a nos fortalecer. Então, no processo de superação, isso é muito importante. Eu usei no processo a não codependência da minha mãe, que infelizmente está fazendo um ano agora, e se foi. Então, eu estou nesse processo de superação. Não só da perda, de ressignificar a minha vida, sem ela agora. Não é fácil, não. Mas você, com certeza, também já passou, ou está passando, ou algum outro trauma. Né? A gente fala assim, superar, quer dizer, superei. Não, a gente supera aquele estado. Mas a dor, a situação, volte e meia, ela vai estar ali, que aí entra o processo de resiliência. Resiliência é tão importante quanto a superação. Ser resiliente, se adaptar, criar caminhos, e mesmo com a dor, e usar aquela dor para construir esse caminho, é, vamos dizer assim, objetivo. Então, busquem esse caminho objetivo, busquem esse crescimento pessoal numa sociedade que está tão difícil. Acredite que é possível. Eu usei muito esse processo para que a minha mãe não sofresse. Então eu ali usei a minha resiliência, me adaptei a muita coisa como ainda estou me adaptando. Veja as imagens a seguir. O que é um processo de superação? O que é você caminhar em direção a se adaptar? Aquilo que você não pode modificar. Uma coisa que vocês têm que entender empreenda naquilo que eu posso modificar, não no que eu não posso modificar. O não modificar significa tenho que compreender e me adaptar. E o que eu posso modificar, assim eu vou empreender mais o meu foco, vou colocar mais a minha energia. Fica essa lição para vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos.